privilégio da companhia nessa manhã de quarta-feira. Nós vamos retomar aqui a sequência de webinars que a Service vem promovendo sobre segurança da informação, sobre tecnologia. E o tema de hoje é um tema focado aí na proteção de endpoints. Ao longo desse painel, nós pretendemos, né, compartilhar com vocês uma visão, a nossa visão, a visão dos nossos painelistas aqui, sobre o que é a proteção de endpoints nesse momento, para onde vai evoluir, ou para onde vão evoluir essas tecnologias, né? E para isso eu estou muito bem acompanhado, né? Acompanhado aqui com o André Carneiro, da Sophos Brasil. André, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela tua participação. Bom dia a todos aí. Obrigado pela Service, pelo convite aí. Estou à disposição de vocês para fazer um belo de um evento hoje. Beleza, obrigado, André. E com Fernando Cal, diretor de operações da Service. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia a todos aí que vão nos acompanhar hoje. Espero poder contribuir com todos e com o painel aí. Com certeza, vamos fazer valer a pena o tempo que o pessoal está investindo aí conosco. Pessoal, esse painel ele vai acontecer a partir da dinâmica das perguntas, tá? Vocês, por favor, fiquem muito à vontade para ir fazendo as perguntas de vocês. Eu vou repassar essas perguntas tanto ao André quanto ao Cal, e eu vou trabalhando aqui como um mediador desse debate, né? E para que a gente possa iniciar de imediato, eu gostaria de encaminhar a primeira questão aqui para o André e depois também ouvir o Cal sobre o que é a evolução que nós estamos vendo nos últimos, vamos lá, 5 anos nesse mercado de endpoint. Para quem ainda chama endpoint de antivírus, do antivírus ao XDR, o que aconteceu nos últimos 5 anos, André? Beleza, bacana. Eu até vou explicando um pouquinho mais longe. Eu não vou falar a minha idade, mas eu lembro, hoje eu estava refletindo aí sobre o seminário, sobre o evento aqui, eu lembrei de uma fase minha quando eu era criança. Eu vi o primeiro vírus num PC XT na minha frente, chamado Ping. Era um pentelinho que ficava numa tela verde, tela em tela, rodando na tela, escrevendo e fazendo aquele processo. Aí você vinha com um disquete, colocava na máquina e rodava um programa para eliminar o ping. Era o antivírus. Começou ali a formação do antivírus, mais ou menos em 85, eu estou falando nessa época aí. Então, dali para frente começou uma evolução desse sistema. O que aconteceu na história do endpoint, né? Desde aquela época, até mais ou menos 5 anos atrás, era muito utilizado o quê? Eu tinha um banco de dados de informação, onde aquela informação eu fazia uma reação na minha máquina e aquela máquina ela conseguia se proteger. Só que também houve um avanço muito grande da parte de ataque, assim como da parte da defesa. Ou seja, com automações, com novos procedimentos, novas técnicas de uso de ataques, redes em nuvem de ataque também, cada vez mais formando, cada vez mais inteligência para fazer um ataque novo. E aí começou-se a criar outros tipos de explorações que um antivírus tradicional ele não suporta o nível de mudança e o nível técnico tão alto para ter esse tipo de mudança. Então, falando um pouco mais tecnicamente do assunto, eles começaram a explorar os exploits, ou seja, as vulnerabilidades que eu tenho em softwares. Quantos softwares tem no mundo hoje? Milhões. Quantos por dia são criados? Incontáveis softwares, incontáveis sistemas. Não tem como eu colocar tanto informação dentro do único endpoint para fazer uma proteção. Então, por isso que hoje, o que eu vejo o usuário, em geral, no mundo inteiro, ele tem que ter a consciência de que aquele endpoint adicional que ele tem já não é mais suficiente para bloquear um ataque. E aí foram criando-se evoluções e camadas de proteções que, em combinação, ela levam a uma proteção maior do usuário. Eu tenho que ter meu antivírus tradicional na minha máquina ainda? Tem, porque eu tenho que proteger meu USB, minha câmera, tenho que ter um certo nível de controle. 90% dos ataques eu consigo proteger só com esse antivírus, mas não os piores ataques, não o que realmente causa problema, né? E aí você começa a colocar camadas de proteções, anti-ransomware, EDR, XDR agora, para proteger cada vez mais, que o sistema é cada vez mais inteligente, né? Porque a dupla também, enquanto um lado bom também está evoluindo, o lado mal também evolui até mais rápido que o lado bom, né? Então, esse tipo de análise tem que ter constantemente, né?
Perfeito, André. Cal, o que tu viu mudar nesse mercado do antivírus de 1985 aí, do André? O André começou cedo, é isso, né? Um garoto Sim. prodígio aí, para o que a gente está enfrentando hoje aí nas organizações, nos incidentes que tu e a tua equipe tratam diariamente, eu diria. Nós tínhamos uma situação onde você tinha só o antivírus, né? Ele foi agregando novas funcionalidades, ele virou o endpoint, né? Quando eu coloco anti-spyware, bloqueio de firewall, HostDS e várias funcionalidades nele, então ele virou uma proteção de endpoint, né? Foi modificado um nome e o mercado se criou diversas diferenças, né, entre um fabricante e outro, porque um adicionava mais funcionalidade, outro menos, e se buscou agregar mais funcionalidades num produto só, né, criar CMDB, funcionalidades que não tinham a ver com proteção, foram incluídos dentro do endpoint, né, e no final, agora mais recentemente, né, se passou a utilizar o EDR, né, o EDR é uma evolução que causou um problema, né, um problema que o XDR está tentando corrigir, né. Quando a gente introduz o EDR é uma tecnologia nova, né, ele, na verdade, ele começa a capturar todas as informações, ele gera um conjunto de informações, né, sobre o funcionamento da máquina, o que está sendo aberto, o que não está, e a partir disso ele gera tentativas de automações de resposta, né? Então, o Endpoint Detection Response, ele tenta fazer a resposta automatizada, né? Só que gerou um problema, que é o problema de muitos falsos positivos, o excesso de trabalho, né? Então, o EDR criou um problema e o XDR está tentando corrigir, e o XDR a ferramenta da vez, né? É uma ferramenta para tentar reduzir aí a quantidade de ataques que está tendo sucesso, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Perfeito, Cal. Obrigado. Então, para que a gente possa começar o nosso debate, né, é importante a gente consensar sobre todas essas siglas aí. Quando nós olhamos para os grandes institutos que fazem avaliações de segurança dessas tecnologias, né? Estou falando aqui de NSS Labs, estou falando de Gartner, estou falando de Forrester, por exemplo, nós temos lá EPP. O que é o EPP? Né? Plataforma de Proteção de Endpoints. E essas plataformas de proteção de endpoints, elas se diferenciam em grande escala pelos recursos que cada uma disponibiliza. E nós vamos discutir um pouco sobre isso, né? O que exatamente caracteriza o EDR? Tanto o André quanto o Fernando falaram de automações. Quais são as automações que são possíveis hoje? Quais são os recursos que eu tenho no EDR que se diferenciam, por exemplo, do XDR? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre qual é a diferença entre o EDR e o XDR? Vai ter uma convergência desses dois mundos? Não vai? André, contigo. Ah, legal. Então, o que é bacana? Acho que todo mundo primeiro ter a consciência bem simples. O que é um EDR e o que é o XDR, bem simplificadamente falando, né? EDR é Endpoint Detection and Response, ou seja, detecção e resposta de endpoint. O que é o XDR? O XDR é um conceito que ele cria que não é suficiente somente o endpoint ser monitorado. Eu preciso monitorar outras informações da minha rede, outros elementos que se conectam na minha rede. Eu tenho que também ter o mesmo nível de resposta e de monitoração para outros equipamentos. Então, por exemplo, e-mail, mobile, a infraestrutura inteira, eu tenho que ter informações sobre ela. Isso cria o conceito XDR, ou seja, tudo tem que ser monitorado e respondido. Então, essa é a diferença, primeiro, entre siglas, né? Então, qual uma sigla para outra. E aí, o que vem? Por que surgiu o EDR dentro dos fabricantes, né? Ele busca muito aumentar a monitoração. A monitoração era um elemento muito fraco, muito difícil de ser feito, porque você tinha muita informação, muito log, muito falso positivo, e é difícil você tomar uma análise sozinha, tomar decisões sozinha em cima de um elemento, de uma base tão grande de processos, né? E, ao mesmo tempo, você tem que registrar esses eventos, ou seja, se acontecer um incidente na minha rede, eu tenho que ter uma plataforma que me mostre aquele registro dos eventos que ocorreram, como é que eles estão funcionando, e, em cima disso, criar uma análise que eu vou fazer naquela minha rede.
E aí que os fabricantes já começam a fazer ao mesmo tempo, né? Eles já começam a colocar inteligência nessa análise para ajudar o operador a simplificar a função dele de análise. Então, basicamente, isso forma o EDR do endpoint, ou seja, eu vou bombardear ele com análises, modelos matemáticos, informações, ele tomar resposta sozinho, ele fazer esse tipo de resposta. O XDR ele vai vir já um passo a mais. Vou fazer isso num firewall, vou fazer isso num e-mail, vou fazer isso num dispositivo móvel, vou fazer isso no endpoint e vou correlacionar agora todos de uma única vez. Então, essa é a principal função aí entre os dois elementos, né? Vai ser importante, vai ter uma fusão deles, com certeza. O XDR vai ter um endpoint dentro dele, o EDR. E o que é uma coisa bem interessante, que a gente já vê isso no mercado brasileiro acontecendo, o usuário ele tem que começar pelo EDR. Ele tem que entender o conceito para ele poder ir para o XDR. Não adianta eu querer colocar tudo de uma vez, analisar tudo de uma vez. Eu não sei se eu tenho pessoas para isso, se eu tenho equipes preparadas para poder fazer essa análise, se eu tenho que contratar serviço para fazer isso. Essa parte também é bem importante na hora que você fala com o EDR e XDR para frente, né? Mas eu creio que os dois ainda, o XDR ele vai vir forte aí, principalmente no ano que vem, já começa a ter um maior aumento de produtos e soluções, é a bola da vez no mercado aí no próximo ano. Ótimo, André, ótimo. Cal, em função disso que o André está mencionando, né? O André foca aqui na diferença das fontes que são analisadas, né? Enquanto o EDR ele consome muitos eventos do próprio dispositivo, do próprio endpoint, o XDR, ou o Extended, aí, né, ele está correlacionando informações, como mencionou o André, do servidor de e-mail, do firewall, de outros mecanismos. Para além dessa questão de correlacionamento de diferentes fontes, que outros recursos tu marcaria e tu colocaria como um diferencial entre EDR e XDR? O XDR, a principal intenção dele é reduzir a quantidade de necessidade de pessoas, né? Então, nós temos o EDR gerando uma excessiva quantidade de alertas, né? Porque tu tem não existe a questão, até o André falou sobre o projeto de implementação do EDR, né? O EDR vai gerar muitos alarmes, excessivos alarmes, porque ele vai monitorar todo tipo de comportamento. Então, o usuário fez um comportamento anômalo ao normal, configurou, colocou um DNS diferente, mudou uma configuração no computador dele, isso vai gerar um alarme. E esse alarme vai ter que ser tratado de alguma forma. Então, o XDR, na verdade, ele tenta capturar mais informações, né, de pontos até específicos, né, e aí cabe um item bem importante, né, nós temos o CIEM, né, que é um sistema que tem uma possibilidade também de concentração desses logs, dessas informações, que estava tentando resolver esse assunto concorrendo, né, em uma parte com o XDR, mas são tecnologias diferentes, né, porque o XDR vai tentar responder, né, então ele faz a resposta, foco em resposta a incidentes e foco em algumas fontes de dados bem como se fosse curadas, né? Então, assim, ele vai definir, eu preciso do dado do firewall, né? Eu preciso do dado do switch, eu pego o dado desse tipo de fonte, são só algumas fontes selecionadas. E com isso ele consegue compor, né, alarmes que não sejam alarmes mais na forma de silos, né, como que é um dos principais problemas de segurança. Nós temos muitos fabricantes, muitos fornecedores, né, para diversos produtos, diversas fontes de informações e de tratamento, né? Então, vou tratar de firewall, vou tratar de endpoint, vou tratar de web application firewall, tudo isso criando silos, né? E aí o XDR quer trazer, na verdade, uma resolução e um tratamento de incidentes numa visão única, né? Num produto único. Pelo menos de algumas fontes curadas, né? Cada fabricante, cada solução de EDR vai trazer isso, vai trazer uma visão única e ainda concentrar, né? Eu tenho um incidente que pode ter vários alarmes, né? Ele começa a desenvolver esse tipo de inteligência
e com isso resolver o problema de inúmeros alarmes, necessidade de muita mão de obra, né, nesse tratamento, principalmente inicial, né, de implementação da proteção do endpoint. Ok. Pessoal, aqui o Edmar de Castro ele compartilha a visão dele, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Na minha visão, o XDR veio consolidar os vários mecanismos existentes atualmente. Talvez não teremos muito tempo para implementar este novo tipo de solução, pois o perfil do negócio, devido à atual situação mundial decorrente em função da atual questão da pandemia mundial. O que vocês poderiam falar, Cal, sobre essa questão aí que o Edmar compartilha conosco, né, da implementação do XDR, que está um pouco alinhada com o que tu mencionava? Ela é tão mais complexa assim do que a implementação do EDR? Quais são essas barreiras? Sim, ela não é complexa a implementação. O que é complexo é o tratamento. Tá? Eu não tenho mais a possibilidade de colocar uma pessoa que conhece a pessoa conhece o básico de mexer na ferramenta e ela vai resolver. Nós estamos falando de tratamento, resposta a incidentes, né? Ele precisa entender o que está acontecendo. Ele precisa entender, saber que o executável, o que está acontecendo no endpoint, ele é ou não é, né, algo que é um incidente ou um problema de segurança, né? E vai gerar, não são poucos, né, são vários incidentes. Então, recentemente, na DEFCON, estava falando e nós estamos vendo, né, a utilização de containers em massa, né, para desenvolvimento e tudo mais. Mas a quantidade de containers infectados com algum tipo de roubo de dados, algum tipo de ferramenta maliciosa, está crescendo vertiginosamente, né? Nós temos uma quantidade enorme, né? E container é simples, né? Tu vai lá no hub, né, do Docker, por exemplo, né? E você faz o download, mas não consegue aferir, né? Não tem essa aferição. Então nós temos que ter mecanismos, né? E esses mecanismos com XDR e outros vão requerer uma grande quantidade de times de segurança, né? Times que entendam de resposta a incidentes, né? E entendam como tratar um incidente. E isso vai causar, se não for realizado, né, de uma forma, digamos assim, que se tenha uma capacidade, né, de análise, vai causar um problema para a empresa, realmente, na implementação, né? Tu vai ter uma grande quantidade de alarmes, não vai conseguir tratar isso e vão ficar lá os alarmes, né? E quantidade de alarme, ou tu vai tratar, ou tu vai dizer, não, isso aqui não é verdade, né? E pode acabar causando um problema de falso positivo ou falso negativo, né? Que são os principais problemas que nós temos na resposta a incidente, né? Perfeito, Cal. Acho que da tua resposta tu traz algo que eu sempre que tenho oportunidade eu compartilho aí com os nossos clientes, etc., que é: qual é o papel do analista de segurança frente a todas essas transformações, né? No momento em que nós temos tantas automações, que nós temos o machine learning, temos a inteligência artificial, qual é o papel do analista de segurança? Não é mais o de N1, né? O papel do analista de segurança, ele subiu, ele tem que ser ainda mais especializado para treinar esses algoritmos, para preparar essas tecnologias para detecção, ou como o Cal menciona, né, para operar, para responder incidentes. Ou seja, me parece, complementando aí o comentário do Edmar, que não há mais espaço para aquele improviso com o time de TI. O time de TI está cuidando da rede, está cuidando do banco, está cuidando da suporte às estações e também olha para o endpoint. Não tem mais espaço para isso, porque o nível de informação que a gente tem no EDR e principalmente no XDR demanda inteligência. Mas isso traz também um problema, porque nós temos uma escassez de profissionais de segurança. E o que a gente tem visto a indústria fazendo aí, e eu gostaria de perguntar para o André como que a Sophos se posiciona. Eu tenho um time da Sophos de apoio à resposta a incidente para os clientes de XDR, EDR, por exemplo? Sim. Só complementar, só uma informação do Fernando, um comentário bacana de o pessoal ter noção, só antes de eu explicar essa parte da evolução. Hoje, numa solução de EDR,
leva mais ou menos 3 meses para uma equipe que já tem uma maturidade de segurança, ela conseguir implantar uma solução de ideia numa empresa. E desse total que ele implanta, ele usa 43%, 45% das funções da ferramenta. Olha então, a isso. especialização, ela leva ele a ter que aumentar o quanto ele usa da ferramenta que ele está fornecendo. E aí vem o que faz a Sophos, principalmente, ela faz nesse sentido, ela busca muito esse processo para poder diminuir o tempo gasto de quem opera a ferramenta. É a automatização dessa ferramenta ao máximo do que ela pode simplificar a segurança para o usuário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma análise de causa-raiz de um incidente, como é que ele começou na minha rede. Ele vai fazer aquilo automaticamente na ferramenta, já fazer várias correlações, por trás da ferramenta, uma análise para falar, tá aqui o que aconteceu no seu incidente, eu vou te guiar para te ajudar, tentar resolver, mas eu preciso da parte humana. A parte humana, ela é totalmente necessária no processo de defesa. Eu não posso deixar 100% máquina defender, isso não existe, né? Eu tenho que ter humano, e aí entra o analista de segurança, a especialização de segurança. Existe um outro fator também que a Tirelli não tocou no assunto, mas também que complica, chamado nuvem. Ela está expandindo, cada vez mais crescendo. E eu tive ontem um acesso até uma conversa com o Gartner. Eles já apresentam que no Brasil a transição para data center on-premises é irreversível, não vai transitar mais, vai tudo para a nuvem. Já chegou no ponto de não ser mais reversível data centers locais, ou seja, vai continuar crescendo cada vez mais esse processo de nuvem, né? E aí o que acontece? Como é que o fabricante se posiciona nisso? Ele sabe que uma empresa de 10, 20, 100, 200 pessoas às vezes tem falhas de segurança. Eu posso até falar hoje, isso aqui eu sempre falo em seminário, posso falar hoje essa história. Eu trabalhei em banco, né? Eu trabalhei no Banco Real ABN Emerald, em São Paulo. Então, banco, milhões de internet bank, milhões de acessos, gerenciava a equipe de segurança que olhava os firewalls, a gente tinha 25 firewalls, proxy. Se você imaginar de tecnologia, era o último modelo, o último mais caro. Eu nunca vi um log. Ninguém da minha equipe nunca tinha visto um log. Eu tomava ataque todo dia, milhões de ataques na estrutura, não dava nem tempo de ver quanto tinha de informação, como é que me vinha. E era um banco que dinheiro não era problema, não era investimento, era pessoas, né? Era automação, era esse processo, né? E aí o que faz o fabricante, hein? A gente tem um serviço novo chamado MTR. O que é isso? É um gerenciamento das ameaças de resposta. É uma equipe global, altamente especializada, altamente conhecimento nível bem forte da solução, que ele agrega no endpoint também uma gerência onde ele faz um auxílio tanto para um canal que faz um serviço de SOC e gerenciamento, quanto para o usuário final ele já automatizar algumas funções de gerenciamento humano, ou seja, humanos por trás começam a fazer rastreamento na rede com a ferramenta, análises, processos, para poder também ajudar nessa detecção e resposta correlacionar os eventos, né? Então, esse serviço também é uma novidade, tem um pouco mais de 2, 3 meses, que ele também já começa a entrar na estrutura, né? Isso. E esses serviços, eles são importantes, né, André? Sobretudo no momento que o incidente ocorre e que a empresa, muitas vezes, está desprovida de recursos e até de tecnologia, né? Nós falávamos um pouco antes aqui no nosso aquecimento, né, que quando o incidente ocorre, a resposta a incidente, ou a eficiência da resposta a incidente, depende muito das tecnologias e do quanto o ambiente está preparado, né, para a resposta. A primeira linha de defesa é a detecção, obviamente. Mas se eu não tenho tecnologias e se eu não pensei na resposta a incidente, talvez o meu processo de resposta seja ineficiente, ainda que com os melhores talentos, né? E o André... risco, né? E só um comentário rápido, o risco que acontece, você até comentou também no bastidores aí, o risco ele é muito alto, né? Esse que é o grande problema hoje em dia, né? Você pega um banco lá no Chile, o Banco do Estado do Chile, aí nessa semana, ele está totalmente parado porque ele tomou um ransom lá e milhares de máquinas. Você pega um banco da Costa Rica, outro exemplo, no bancário, ele tomou uma extorsão, ele está querendo pagar o resgate e você não vai divulgar os dados. Ele não quis pagar, começou a divulgar os dados. Está aqui os dados seus, olha como você é vulnerável. Eu te apresento isso para o mercado, né? E causa problemas, né? E aí tem uma situação bem interessante, né, André? Porque eu sofro o vazamento, o cliente sofre o vazamento de dados, então ele está ali tratando esse incidente, mas, na verdade, o impacto desse incidente, em tempos de privacidade de dados, ele pode acontecer ao longo de um tempo muito longo, porque tu não sabe o que vai ser feito com esses dados. Então, essa é uma preocupação que eu tenho levado aos clientes e tenho certeza que o Fernando também. Não é só o problema do vazamento de dados hoje e da legislação de privacidade de dados, que a gente já vai falar sobre ela também,
mas o que vai ser feito com esses dados e o quanto eu posso sofrer as influências e os impactos desse ataque ao longo do tempo, né? Fernando, tu queria mencionar alguma coisa? Sim, eu só queria colocar, adicionando ali a principal diferença entre XDR e EDR para as tecnologias anteriores, né? É que anteriormente, né, nós tínhamos ali um EPP, tu configurava, colocava, né? E aí deixava, né? Assim, a ferramenta está protegendo, né? Então eu tinha ali a capacidade de quarentenar, apagar o arquivo, bloqueou a execução, ele resolvia por si, né? E no momento que o EDR e o XDR nascem, né, ou criam, né, essa capacidade de tu monitorar tudo que está sendo feito, monitorar a configuração, né? Então, que tipo de configuração está sendo alterada no servidor, na estação de trabalho. Inclui mais uma situação, né, depois do EPP, né, que foi migrando, a inclusão de mobile junto, né? Mobile, cloud e todas as tecnologias IoT, todas elas no mesma plataforma, no mesmo cenário, né? Eu tenho a necessidade de ter uma equipe olhando, né, para os incidentes, para os eventos que estão sendo gerados, né, para poder fazer investigações, né? Eu preciso olhar para ver se aquele alerta sobre uma ferramenta não autorizada que está sendo instalada, ela é uma ferramenta correta ou é uma ferramenta que tem algum tipo de problema. Ou eu preciso olhar, quando a gente fala no XDR, né, ele traz informações do firewall, né, o log do firewall lá que o André mesmo falou, que pode gera muito log, né, mas aí o XDR combinado com as informações dos endpoints começa a desenvolver, né, então eu tenho a execução de um comando que recebi um e-mail, né, com phishing, né, por exemplo, eu abri no Google Chrome, entrei na página, então ele vai ter toda a linha, né, de ação, dizendo se o firewall permitiu ou não permitiu, né, aquele acesso, se baixou ou não baixou um executável que causou um dano à ferramenta, mas ele tem toda a linha do tempo, né, e isso requer uma capacidade, uma necessidade de entrar numa ferramenta, né, que antes não existia, né? No endpoint, eu instalava lá a ferramenta, eu tinha que verificar só se estava atualizado ou não estava atualizado com as últimas vacinas ou com a última política, né? Então, era uma ferramenta que eu só usava para reação, né? Agora eu tenho um EDR ou XDR que eu posso fazer proatividades, né? E posso fazer um trabalho de investigação maior. Ô Cal, já vou voltar contigo nessa linha da resposta a incidente, que eu acho que é uma outra grande diferenciação, né, entre as tecnologias que a gente está tratando aqui e, enfim, as demais aí, né, o passado desse mundo do EPP. Mas antes eu queria aproveitar uma outra contribuição do Edmar, que apareceu tanto na fala do André quanto na tua, sobre os diferentes vetores de ataque, né? Então, o que nós consideramos um endpoint? O e-mail é um endpoint, um servidor é um endpoint, a estação é um endpoint, o workload que está na nuvem, o container. André, como que a solução de EDR protege esses distintos vetores de ataque? O que está sendo feito em termos de proteção de EDR, a extensão do EDR também para cada elemento separado. Então, por exemplo, uma proteção de nuvem. Eu tenho o EDR da nuvem agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a proteção dos meus endpoints que eu tenho dentro de uma nuvem. A gente tem um produto que chama CloudOps, por exemplo. Eu tive um caso bem bacana na semana passada, legal de compartilhar com todo mundo. O que acontece? A gente tem uma solução que ele faz o que a gente chama de CSPM, que é Cloud Security Posture Management. E que faz a solução? Ela fica olhando dentro da multi-cloud, eu posso ter várias, tem que ser nuvem públicas, né? Eu tenho várias, pode ser Amazon, Azure ou Google, por exemplo. Imagina que eu tenho 3 instâncias ou uma só, ele consegue entrar naquele ambiente e me dar a visão de monitoração de segurança e como é que eu tenho lá dentro do ambiente. Então, da topologia dele, quais máquinas levantaram ou não levantaram, como funciona a estrutura, quantos servidores eu tenho levantado, quais são os nós, quais são os endereços IPs, o que está acontecendo com o comportamento, uma monitoração básica de porta, IP, como é que está sendo aberta, quem está logando, controle de acesso, ou seja, tudo que eu fazia on-premises, eu tenho que fazer na nuvem. E a minha grande dica, eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu vou, quando tem a palavra nuvem, se você
é um profissional de segurança e você quer se avançar na segurança, entre na parte de cloud security para você trabalhar. É um mercado que ele cresce muito, se tem escassez de mão de obra, na parte de segurança é maior ainda. E é onde vai aumentar muito esse mercado também de proteção, né? E aí o EDR, ele também entra com esses vetores, com vetores tanto internos quanto externos, para proteger cada elemento ali, e fazer a mesma proteção que ele faz para hoje no endpoint, né? Então eu tenho esse caminho dentro dele aí para percorrer, e a nuvem aí, na minha visão, ela é um mecanismo que ele está muito cru. Esse cliente que colocou a solução, ele colocou a solução no ar, pra você ter uma ideia, na hora a solução fica monitorando, o pessoal de desenvolvimento dele foi fazer uma implantação do servidor, do banco de dados, só esqueceu de colocar uma regra que o banco de dados devia trafegar para o firewall da nuvem e sair. Ele colocou, vai direto para a nuvem, o firewall está totalmente aberto, como se fosse, liga o cabo de internet no servidor direto, né? E aí começa o ataque, começa a sair do ataque do atacante, né? Um exemplo prático que eu vi semana passada numa empresa brasileira aí, que ela sentiu um alerta vermelho. Cara, seu banco de dados está na nuvem direto, está diretamente conectado à internet. Você tem noção disso? Não. Bom, vai lá e bloqueia, né? André, acho que aí tu toca num outro ponto, né, importantíssimo sobre... A gente está falando aqui de tecnologia e de recursos humanos, né? O profissional de segurança que vem trabalhando com segurança de maneira, digamos, mais clássica, ele precisa de uma adequação para o mundo da nuvem, porque senão ele chega lá perdido. E o profissional da nuvem, ele tem uma jornada gigantesca para conhecer segurança. Enquanto essa aproximação não acontece, a gente continua vendo, acho que diariamente, vazamentos de dados por falhas de configuração, né? Nos S3 da vida aí. E aí as soluções, como as que tu mencionaste, de gerenciamento de postura de segurança na nuvem, elas fazem parte necessariamente da arquitetura de segurança. Já que tu tocou nessas tecnologias, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Nós estamos vendo toda essa grande confusão em torno da LGPD, confusão do ponto de vista do processo legislativo aí, que envolve a LGPD. E o endpoint, obviamente, que ele é uma dessas camadas de segurança, né? Quando a gente fala lá de segurança e proteção de dados pessoais, o endpoint tem um papel muito importante. O que nós temos visto? Nós temos visto, os endpoints com alguma capacidade de prevenção de vazamento de dados, com o DLP. Sim. E aí eu me pergunto, será que, fazendo o exercício de olhar para frente, será que nós vamos ver alguma dessas grandes empresas né, de proteção de endpoints, como a Sophos, adquirindo alguma empresa de DLP, por exemplo? E para quem acha que o exemplo pode ser muito esdrúxulo, vamos lembrar, a Qualys, que é um player tradicional de gestão de vulnerabilidade, de gestão de conformidade, acabou de adquirir uma empresa de EDR. Né? Então, eles agora também vão entrar nesse mercado de EDR. Será que isso pode acontecer ou estou fazendo estou extrapolando demais no exercício aqui? Eu acho que faz todo sentido e deve acontecer, né? Porque os dois temas se convergem, né? O endpoint ele ganha uma importância muito grande de defesa, mas ele também ganha essa importância de defender o vazamento e a privacidade do usuário, né? Eu tenho que criar ferramentas que também me identificam também quais informações que aquele usuário tem, quais informações que eu posso inibir naquela máquina. Uma coisa que eu posso até alertar, por exemplo, eu posso até passar um roadmap nosso, mas já está em roadmap. O que vai acontecer com as soluções de EDR? Por isso que eu vejo que elas estão convergindo e vão acabar capturando cada vez mais o DLP, né? Hoje a gente faz um DLP básico dentro do endpoint. Isso tem que ser avançado, eu tenho que cada vez mais fazer o bloqueio dele, cada vez mais vai trazer mais valor para dentro dele, né? Mas as soluções de EDR, elas vão começar a entrar num nível maior de responsabilidade para a segurança em cima do usuário. Então, vou dar um exemplo para você. O usuário tem que rebootar a máquina dele porque eu não quero rebootar a máquina, eu não quero fazer o upgrade, eu não tenho que fazer isso. O segurança ele tem que ter mecanismo, ferramentas que falam assim, vai rebootar porque eu quero da minha máquina. Sai daqui e vou te rebootar. Ou, eu não quero que você mande, você está com documentos dentro da sua máquina, uma lista de usuários que eu detectei aqui no Excel teu, que tem 70 mil e-mails, nomes, telefones, CPFs, que é proibido pela empresa você armazenar isso na sua máquina. Eu estou vendo aqui do endpoint está com essa máquina. Vou eliminar esse arquivo.
Então, esse controle, ele vai surgir dentro do endpoint para ele começar também a proteger mais privacidade e o usuário para integrar dos dois. Eu acho que faz total sentido ainda. A Sophos ainda não tenho nenhuma informação para estar atrás de uma dessas, mas espero que sim, né? Eu tentei, pessoal, vocês viram, eu tentei um spoiler aí, não fui feliz, mas eu tentei. Mas essa realmente é uma questão, né? As soluções de EDR e XDR, elas vêm, como o André bem mencionou, implementando funções básicas de DLP. Quando nós olhamos para toda essa questão de programas de privacidade, nós necessariamente precisamos estender essas capacidades. Então, a gente vai ver movimentos como esse seguramente. Eu queria voltar com o Cal aqui para tratar especificamente do ponto de investigação de incidentes. Cal, o que eu consigo fazer com EDR e XDR do ponto de vista de threat hunting, por exemplo? E aí já contextualiza aqui para a nossa audiência sobre esse processo tão importante que é o threat hunting e o que eu posso fazer com EDR e XDR nessa linha. O threat hunting é um processo, né, que é colocado dentro de um Security Operations Center, né, dentro de um SOC, que ele faz, na verdade, uma pesquisa contínua sobre ameaças, né? Então, existe um trabalho, né, sobre ações ou informações que são contidas, né, dentro pode ser endpoint, firewalls e tudo mais. Então, um analista de segurança especializado em threat hunting ou que tenha uma formação para isso, né, ele vai utilizar todos os dados que ele puder ter acesso, né, combinados com, algumas vezes, com fontes de threat intelligence, né, de inteligência de ameaças vindas de fontes externas, né, ou de mercado, alguma fonte, e ele vai buscar encontrar dentro do ambiente, né, alguns índices, os IOCs, né, os índices de comprometimento. Ele vai tentar procurar ações que estão sendo realizadas. Podem ser ações que só indiquem, né, uma possível ameaça, e então ele fica nesse processo de busca, né, constante de alguma ameaça que esteja no ambiente. E com isso abre-se incidentes, abre-se itens para se investigar, né, para se tratar. O modelo, né, que existe dentro do XDR, que captura a maior quantidade de informações possível, né, e é um trabalho de assessment de risco contínuo, é um dos pontos principais, né, que até os endpoints estavam começando a tratar de análise de vulnerabilidade, né, constante, verificação de configuração, né, como já coloquei, né, análise de monitoramento de configuração constante, né, para verificar se está ou não está configurado com as melhores práticas, né. Isso traz algumas fontes de informações para esse profissional, né, para que ele possa identificar ameaças de uma forma mais preventiva possível, né? Então, evitar com que se tenha um comprometimento maior do ambiente, né? Mas é um trabalho realizado por uma pessoa, né, que precisa entender de diversas formas, e aí de ameaças de invasão, de possibilidade de roubo de informação, de todos os tipos de técnicas, né, de acesso, para poder tentar identificar aquelas pequenas pontos, né, que podem te dar um item ali que é uma ameaça muito constante, né? Pode ser um usuário fazendo algum tipo de encaminhamento de informações para fora, né? Então ele pode estar copiando as informações dele para um Dropbox, né? Sem autorização da empresa. É uma ameaça, né? Porque o Dropbox dele é pessoal e pode não estar configurando de forma correta, né? Então a nuvem está aí. Ou pode ser até situações que é como um e-mail, né, direcionado, como phishing. Então as ameaças são inúmeras e acabam o XDR e o EDR trazendo dados para que ele possa fazer essas pesquisas de forma constante. Tá?
Bem lembrado, Cal. E aí, pessoal, é importante que quando as empresas estiverem pensando na aquisição dessas tecnologias, estiverem organizando suas RFPs, considerem a atuação nos diferentes vetores de ataque que o André mencionou aqui, né? Então, qual é a capacidade que essa solução tem que ter, ou quais são os requisitos dessa solução para nuvem, por exemplo, para e-mail, para servidores, para endpoints. O que eu espero do ponto de vista de automação, né? Olha, eu quero uma ação simples de resposta, eu quero bloqueios, eu quero fazer isolamento de máquinas automaticamente. Que ações são essas que eu poderia contemplar como requisito? Na parte de investigação, quais são os recursos de investigação que eu quero que o endpoint tenha? E aí, gente, eu acho que nós já cumprimos um primeiro objetivo, né? Às 10h10, quando nós começamos esse webinar, nós falávamos sobre tornar claro para vocês a diferença entre EDR, XDR e o passado aí, né, das soluções de antivírus. Quando nós falamos de capacidade de resposta, de investigação, nós já estamos diferenciando XDR e EDR de todo esse passado aí, né, das soluções lá de 1985 que o André mencionou. Tá? Então, é preciso e é bom para as empresas de vocês e bom para os players que possuem tecnologias competitivas, que essa RFP, né, que esses requisitos sejam requisitos atuais, sejam requisitos muito bem pensados para a arquitetura de segurança das empresas de vocês. Tá? Nesse sentido, André, quais são os outros recursos que tu gostaria de mencionar? O que a gente não mencionou aqui, que tu gostaria de trazer como pontos importantes nessa composição que nós estamos falando aqui? Legal. Um ponto muito importante que todo mundo tem que compreender, que eu vejo, é a parte de orquestração, alimentação que se faz em cima de uma estrutura, né? O que seria isso, né? O endpoint, ele está fazendo esse processo já é existente, uma migração do modelo on-premises para o modelo em nuvem de fornecimento de solução para o fabricante. O que seria essa diferença entre os dois? Antigamente eu tinha que colocar um banco de dados, um servidor, ficar eu atualizando a versão, eu ver se está conectado, eu ver se está funcionando, fazer backup da máquina. Tem milhares de funções para alguém fazer para ter um sistema de gerência na empresa dentro dele. O que acontece com o mercado? O mercado ele já está fazendo o que chama de cloud adoption, em termos de produto, né? Usar as soluções em cloud para poder ganhar benefícios maiores dentro desse processo. Então, eu dou um exemplo clássico. A gente tem lá um órgão chamado Sophos Lab, que fica nas nossas nuvens dentro do Sophos Central, onde que ele faz? Ele fica investigando e olhando ameaças o tempo todo. Então, assim, são mais de 600 mil amostras novas, de malware novos por dia, que a gente analisa, cria ameaça, vê como ela funciona, e aquilo alimenta o nosso sistema de EDR, de endpoint, de firewall, de qualquer solução nossa, com como estão atacando no mundo neste momento. Então, essa inteligência, que o Machine Learning também contribui para isso, também para poder integrar ela, aquilo a gente leva para o endpoint, leva para soluções de um modo mais simplificado para o usuário, ele não vê essa estrutura toda por trás que ela leva, mas quem propicia isso é o uso da solução em nuvem do fabricante também. Por quê? Eu não vejo só um país, eu não vejo só uma empresa, eu não vejo só um ataque isolado. A gente vê em nível global como está comportando o incidente, como é que comporta a segurança como um todo. E ali você vai aprendendo as técnicas, os controles, como cada um estão fazendo e injetando aquilo na solução para ela propiciar cada vez mais uma automação e uma facilidade para o usuário, né? E essa diferença ela é muito gritante. O que acontece hoje, bem transparentemente no mercado, né? Fabricantes que têm um modelo tradicional de servidor, máquina e tal, eles não estão investindo ainda na nuvem. É incrível falar isso ainda hoje. Eu ainda acho muito tarde já para não começar a investir nesse tipo de solução, né? Essa solução, ela tem que cada vez mais, a consciência tem que aumentar. Por quê? Eu vou olhar a nuvem, eu vou olhar minha máquina, minhas filiais, o pessoa que está em home office hoje em dia, que aumentou brutalmente o número de pessoas remotas na empresa. Ou seja, eu tenho que ter um campo que eu não tenho mais um único ponto, eu tenho múltiplos pontos separados quando eu quiser hoje em dia para analisar, né? E a nuvem propicia isso, né? Tanto na parte de alimentação, quanto na parte de gestão para o usuário, quanto na parte de facilitar muito. Eu não preciso mais fazer atualização de máquina, de versão, se vier uma função nova já vem automaticamente, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu já levo isso para um outro nível de endpoint. O quê? Eu quero a solução e ponto.
É isso que a cloud também ela permite como solução. Né? Perfeito, André. Só um aviso, nós estamos chegando no final aqui, né? Temos aí mais 5 minutos, eu ainda quero ler algumas perguntas aqui. Só avisar os participantes que nós temos uma enquete em execução, se vocês puderem fazer a gentileza de respondê-la, nós agradecemos. Vou, André, aqui para a pergunta da Nobélia. A Sophos possui diversos módulos, né? E aí ela menciona esses diversos módulos. Para aquelas empresas que não têm condições de investir em todos esses módulos num único momento, quais seriam os ganhos de investir somente no módulo do Central Intercept for Users in Server? Tá, esse seria o endpoint nosso de desktop e de servidores, né? Eu diria que a primeira camada de proteção, para quem quiser elevar o nível de proteção na empresa, é começar por dentro, ou seja, começar pelo usuário e começar pelos seus servidores. Se eu fosse iniciar olhando essa nossa linha de produtos, ela seria uma primeira demanda para analisar dentro dela. Só que depende de cada empresa. Se você também está num nível de automação para a nuvem muito alto, é muito importante você já começar a ter uma postura de segurança na nuvem. A nuvem também quer endpoint, ela também requer firewall, ela também requer uma investigação constante. Então, depende do seu caso, se o teu negócio estiver muito atrelado à nuvem, também a solução de nuvem vai te agregar muito valor também. Mas, no geral, pelo menos uma proteção de endpoint mais forte você precisaria ter na sua solução. Né? E por que essa solução ela é forte? Até para vocês entenderem por que eu recomendo ela inicialmente. Né? Porque a Sophos tem uma filosofia que a gente chama de camadas. Né? Então, assim, eu tenho lá 5 camadas de proteções que vão fazer um endpoint se proteger. Eu tenho lá o antivírus básico, o anti-ransom, anti-exploit, que com técnicas comportamentais dos ataques, ele monitora como é que o ataque é feito. Já sabe que hoje a gente tem em torno de 36 técnicas que compõem, por exemplo, um ransom. Eu não preciso saber se o nome do ransom para proteger ele, eu sei as técnicas de proteção dele. É um ponto que a gente tem. Tem o Deep Machine Learning, que vai fazer a parte também de detecção se um arquivo malicioso, quando ele cair numa máquina, em questões de 20 milissegundos, ele vai detectar se aquele arquivo é malicioso ou não. Baseado aonde? Baseado na minha nuvem, que se conectou ao Sophos Lab, que viu que aqueles arquivos analisados, 88% desse arquivo tem o que eu considero como um ataque. Eu vou lá e mostro na solução de EDR para o atacante, eu bloqueei esse arquivo por causa disso, disso e disso, para que os atributos que eu vi que são ilegais nesse arquivo, esse arquivo é com uma taxa bem alta de assertividade um ataque, vou te bloquear ele agora. Então ele faz esse tipo de proteção. Esse tipo de análise você vai ter só no Central Intercept X User e Servers. Você tem esse tipo de proteção já bem alta, é um nível bem alto em relação ao que tem um endpoint normal hoje. Já é uma vantagem bem grande, né? E dali você pode evoluir. Depois você pode partir para um EDR, depois para um upgrade, pode ir para o MTR, pode buscar o Ops, buscar o e-mail. Depende muito de cada um, onde está pegando mais o ponto, né? Ficar também muito ligado na parte de e-mail. E-mail ainda é uma fonte de contaminação muito alta, é uma parte bem grande. Aí tem uma solução de phish traffic também, que não é cara, que é bem legal, que é a educação do usuário. O usuário aprenda aqui, se eu te mandar um e-mail estranho, a origem não for igual, não clique no link, reporte, faz tipo de controle, né? Essa tipo de solução também educativa de usuário é uma coisa também que é importante para também aumentar a segurança na empresa, né? Bem lembrado, né, André? Segundo Gartner e outros institutos aí, 95% de todos os ataques ainda ocorrem começando pelo phishing, né? E as investigações, como o Cal mencionou, né, a linha do tempo das investigações dentro do XDR mostram isso, né? A gente consegue se deparar com essa realidade. Pessoal, não tendo mais perguntas aqui, eu acho que a gente respondeu a todas as perguntas. Também para respeitar o acordo de horário que nós temos com os participantes, eu gostaria de, primeiro, pedir novamente que vocês, por gentileza, respondam a enquete, agradecer a disponibilidade de tempo de todos que nos acompanharam aqui e vou passar para o André e para o Cal para uma última mensagem aí. Cal, uma última mensagem, por gentileza, para quem nos acompanha. Bom, queria passar para todo mundo, então, só que a gente falando sobre o presente e futuro, né? A gente vê o futuro, o que vai ser o XDR ou o EDR, né? Nós não vamos ter assim, o XDR fazendo orquestração e resposta, né? Nós vamos ter vários os fabricantes, né, se integrando, então, a comunicação, a informação sobre os endpoints com o e-mail, com a correlação de todos os eventos e fazendo resposta a incidentes de forma centralizada, evitando com que eu tenha um alerta no e-mail, né, no anti-spam,
um alerta no endpoint, um alerta no firewall, né? Nós vamos ter isso de forma centralizada. Isso, na verdade, vai requerer um trabalho maior de resposta a incidentes, né? Um trabalho de tratamento de incidentes maior. Porque antes nós tínhamos tudo separados, né? Nós tínhamos o analista de firewall, um analista de endpoint ou de infraestrutura tomando conta. E agora nós vamos precisar realmente e aí ter profissionais de segurança tratando, né? É uma evolução constante, baseada muito em machine learning, aprendizagem de máquina, automações, né? Vai ser criadas APIs, diversas situações para a gente fazer as orquestrações e que vai requerer uma adaptação das empresas, né? E acho que é uma das principais, acho que hoje o principal mercado, né, que está surgindo realmente é o XDR, o que está de solução, né? Nós temos o XDR, além de um trabalho, né, constante aí de Zero Trust, né, que é um outro tema que tem surgido muito claro nas empresas. Perfeito, Espero que, se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, venham nos consultar. A gente tem sempre grandes experiências, né? A pandemia tem criado inúmeros incidentes, enormes incidentes, né? São todas as semanas nós recebemos ligações, né, de pessoas com incidente ocorrendo, que já ocorreu, e às vezes até dizendo, não, mas eu tenho backup aqui, né? E tá, mas já resolveram o incidente, já conteram o incidente? Não, a gente está recuperando backup. Não, peraí, já conteram o incidente, né? Então, o tratamento de incidentes existe fases, né? E se não conter um incidente, né, pode acabar como um não cliente nosso, né, infelizmente, que ligou para nós dizendo, não, eu tenho um backup. 30 minutos depois ele disse, realmente, eu não contive e se foi meu backup, né? Então, Exato. não temos mais empresa e não queremos que isso aconteça, né? Nós precisamos, profissionais têm certos processos, né, a seguir e a gente trabalha para que eles sejam seguidos e poder manter a empresa funcionando ou um incidente contido da forma mais rápida possível. Valeu, Cal. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo apoio de sempre aí, contribui aí. sempre muito. André, por gentileza, contigo. Legal, bacana. Então, meu consideração final é assim, não importa o tamanho da sua empresa, pensem que você tem que elevar o nível de segurança e proteção hoje da sua infraestrutura, né? Seja na nuvem, seja interna, qual seja o seu negócio, tem que estar muito atento a essas mudanças que estão acontecendo no mercado, as soluções de EDR, XDR, outras soluções, né? E pesquisar muito e testar tudo. Testem tudo. Vocês podem fazer POC de qualquer solução, a qualquer momento, convida as services para ajudar eles a fazerem um projeto. Eles têm esse know-how muito alto na parte de segurança, muito forte. Eles podem também ajudar muito a isso, mas você também vai ver na prática o benefício que você vai ter com umas soluções selecionadas, né? Tem um caso assim bastante interessantes, por exemplo, eu já vi empresa de grande porte, ele foi testar a solução, ele estava com um nível de segurança lá embaixo, com um nível de profissional lá em cima. Várias pessoas na equipe, um teste que ele fez mostrou altas fragilidades dele dentro do ambiente. É normal isso acontecer, porque, infelizmente, no Brasil eu vejo aquela percepção ruim que a gente tem, né? O profissional de segurança ele faz 252 mil tarefas ao mesmo tempo. É um problema hoje cultural no Brasil, né? Assim, eu não sou um cara que administra para ver o EDR, o XDR, eu sou analisador de dados, não. Eu tenho que fazer telefonia, arrumar laptop, fazer outro. Então, isso atrapalha muito a gestão, né? Então, o meu foco é o quê? Testem soluções, busquem cada vez mais conhecimento no mercado, busquem cada vez mais inovações de vários fabricantes diferentes. O mercado ele se inova muito, ele está avançando muito forte. Eu vejo que quem conseguir pegar, entender esse dilema novo aí vai ter muito sucesso aí para proteger a empresa e estar na carreira como um todo, né? Muito bem, André. Também muito obrigado aí pela tua participação, pelo apoio de sempre que a Sophos nos dá. Eu me despeço de todos, agradecendo pela participação, pelo tempo que vocês dedicaram nesse painel e esperando, confiando de que a gente realmente pôde contribuir um pouco para o entendimento dessas tecnologias e, a partir daí, também para a adoção dessas tecnologias, certo? Pessoal, muito obrigado, um bom dia a todos vocês. Este webinar vai ficar gravado, disponível
nas nossas redes sociais. Fiquem atentos nas nossas redes, porque através delas nós vamos divulgar aí os próximos eventos. Muito obrigado, bom dia a todos.